Meus caros amigos, hoje iremos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 14 a 15. Este Evangelho nos fala que os discípulos de Jesus repreendiam as crianças que queriam se aproximar dele. E Jesus disse: Deixai vir a minhas criancinhas, e não impeçais, porque delas é o reino dos céus. Vejam bem, este Evangelho nos convida a refletir a nossa vida pessoal com as nossas crianças. Por exemplo, quantas vezes o pai ou a mãe da criança cumpre o papel diabólico em não permitir que a criança se aproxime de Jesus? Os discípulos fizeram isso. As crianças queriam se aproximar de Jesus, eles repreendiam. Vejam, as crianças necessitam também da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas necessitam da graça de Deus. Então, cada vez que o pai, a mãe ou aquele que é responsável pela criança não permite com que a criança se aproxime de Jesus, ele comete um pecado muito grave. Veja, nós encontramos isso e às vezes não observamos na nossa vida. Observe bem, você acha certo se aproximar da fila da comunhão sem permitir com que seu filho vá à igreja? Eu creio que não. Você acha certo se aproximar da fila da comunhão sem permitir com que seu filho receba o sacramento do batismo? Creio que não. É justamente isso que Jesus vem nos alertar. Os discípulos, quando eles repreendiam as crianças, eles estavam fazendo naquele momento, naquele instante, um papel diabólico. Muitas vezes o pai ou a mãe da criança ele comete esse pecado. Eles afastam a criança. E quando Jesus agora neste Evangelho vem dizer, bem claro, deixai vir a mim e não impeçais. Então você que é pai, você que é mãe, você não tem o direito nenhum de tirar essa criança das graças de Deus. Pelo contrário, você deve conduzi-la, elas, ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, um pai ou uma mãe que bota obstáculos para batizar seu filho, ele comete um pecado grave. Ele está fazendo o processo errado que os discípulos fizeram, repreendendo, ou seja, não permitindo com que a criança se aproxime de Jesus. Eu não batizei minha criança ainda porque eu não encontrei nenhum padrinho. Você está fazendo um papel diabólico. Eu não batizei a criança ainda porque o padrinho ele mora longe e ele não teve tempo. Deixai vir as minhas criancinhas, é o que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando. Eu não batizei ainda minha criança, por quê? Porque eu não tenho condições financeiras ainda. Tudo isso são obstáculos que impedem de colocar nossas crianças sobre as graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um pecado grave. É o que Jesus vem nos falar. E precisamos estar atentos a isso. Que isso é um pecado grave. Quando você vai à igreja, leve a sua criança. Por quê? Porque eles precisam também receber a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só nós no estado adulto agora, não. Pelo contrário, Deus deseja abençoá-las. Deus deseja estar com essa criança. E você não tem direito nenhum de afastá-las de nosso Senhor. Não cometa o mesmo erro com que os discípulos aqui acabaram cometendo. Repreendiam. Não vamos incomodar Jesus não, pelo contrário. Jesus quer todos perto dele. Quer que todos estejam ao lado dele. Então não dá para dizer que eu sou cristão, não dá para dizer que você é cristã, se você começa a desviar aqueles que Jesus confiou a você. Porque o seu filho e sua filha, Deus confiou a você. Mas que você deve conservá-lo na fé. Não foi nas suas vontades, nos seus caprichos, pelo contrário. Então, que esse Evangelho possa agora iluminar a sua vida. Em colocar essa luz, em refletir mesmo no seu coração. Quantas vezes você repreendeu sua criança para que ela não fosse à igreja, ou seja, para que ela não fosse se aproximar de Jesus? Que a partir de hoje, este Evangelho te ilumine e que você agora
Coloque as suas crianças sobre as graças de Deus. Obrigado e até o próximo encontro.